A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje, amados, eu trago um testemunho impactante, como foi o processo de conversão do meu pai. Amados, fique até o final do vídeo e não deixe de compartilhar. Amém? Esse canal foi criado justamente para isso, para nós evangelizarmos nessa terra internet. Amém? Onde muitos precisam ouvir a palavra de Deus, onde muitos precisam se encontrar com Deus. Muitos agora, amados, estão passando por dificuldades, estão tendo dificuldade de buscar a Deus. Precisamos, amados, evangelizar. É o que o Senhor nos pede. Ide, contar as boas novas. Amém? Jesus está voltando. Precisamos trabalhar, gerar frutos para o reino. Amém? E eu conto com você. Alista-se aqui no canal. Faça parte. Por isso eu não posso deixar de pedir, meus queridos, que vocês não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar. O compartilhamento, amados, é justamente para alcançarmos essas vidas que estão precisando. Amém? Você compartilhando no seu WhatsApp, na sua rede social, seja ela qual for, alguém algum dia vai clicar ali, porque o Espírito Santo vai direcionar, assim como você está agora ouvindo aqui, né? Me ouvindo. Então o Espírito Santo vai direcionar para ouvir a mensagem. E o coração vai começar a ser trabalhado, né? Deus vai começar a trabalhar no coração. Amém? E eu creio, em nome de Jesus, porque a própria palavra nos diz que a palavra de Deus não volta vazia, então que vai gerar frutos. Temos que orar e confiar, amém? Trabalhar para o reino. É isso que o Senhor espera de mim e de você, amados. Então não deixe de compartilhar. Amados, também não deixe de curtir, porque vocês curtindo esse vídeo, vocês estão dizendo para a plataforma YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo é legal. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar a direcionar para outras pessoas, entendeu? E assim nós vamos alcançar muita gente que está precisando de uma mensagem do Senhor, amém? Precisa ser enchido ali pela mensagem, sabe? Ser confrontado com a mensagem de Cristo. E também peço que vocês possam se inscrever no canal. Amados, se inscrever no canal é a mesma coisa. O YouTube, a plataforma, vai entender que esse vídeo é bom, que as pessoas estão gostando, estão se inscrevendo, estão curtindo e estão compartilhando. Amados, é algo muito grandioso que vocês sabem que o inimigo não quer, né? Que a obra do Senhor flua. Então, vamos fazer fluir a obra do Senhor. Vamos evangelizar, sim, nesse mundo da internet. Amém? Eu conto com você nessa grande missão. Alista-se, faça parte do exército de Cristo. Amados, primeiramente eu quero dizer para vocês que nada é impossível para Deus. A própria palavra de Deus nos ensina, né? Que nada é impossível para Deus, que tudo para Ele é possível. E nós temos, né? Eu e você temos uma visão limitada daquilo que Deus pode fazer. E hoje eu trago para vocês como foi o processo de conversão do meu pai, que foi tremendo, amados, tremendos. Porque meu pai passou por muitas situações, amados, que não era mais para ele estar nesse mundo, né? Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, de um familiar seu que você está buscando. E esse testemunho de hoje que eu vou contar é justamente para isso, para a sua vida e para aqueles que você está orando e buscando que se converta. Amém? É sabermos esperar, acreditarmos totalmente, né? Porque como eu falei, a nossa visão, ela é totalmente limitada. Porque você já pensou, né? Imagino que você já tenha pensado assim como eu já pensei, tipo, nossa, como é que Deus vai transformar meu pai? Né? Eu não via meu pai na igreja, louvando, orando, né? Ou trabalhando na obra de Deus. Eu não via, porque a nossa visão era limitada. Mas eu orava, né? Minha mãe orava, minha irmã orava. Mas é aquilo que a gente fica assim, Senhor, mas como o Senhor vai transformar? Como? Amados, demorou anos para o meu pai, né, se converter, porque tudo é um processo, tudo é um processo. E mesmo antes, amados, dele se converter, ou mesmo de eu, minha irmã e minha mãe se convertermos, né, muito antes, meu pai já sofria ações do inimigos terríveis, né? Meu pai já não era para estar nesse mundo há muito tempo. Meu pai hoje em dia está com 82 anos, né? Uma bênção. Mas ele passou por muitas situações que nos mostra isso, como o inimigo tinha sede na vida dele, né? Porque algo tremendo Deus tinha preparado para ele, né? Um escolhido, assim como eu e você somos escolhidas de Cristo. Amém? Então, primeira situação que meu pai passou, nós éramos crianças ainda,
quando ele teve que operar a úlcera, né? Ele teve um problema de úlcera, ele ficou internado, ele foi operado, só que ele teve alta, foi para casa, né? Nós éramos crianças, e eu lembro bem que quando a ambulância levou ele lá para casa, né? Ele estava no Hospital da Lagoa, e ele teve sérias complicações, né, pós-operatória, porque inflamou, ele teve rejeição dos pontos, e minha mãe teve que ligar para o hospital, para a ambulância levar de novo para o hospital, e meu pai ficou 6 meses, amados, 6 meses internado, em estado grave, né, porque estava infeccionou, a cirurgia deu sérios problemas, mas para honra e glória, né, ele passou por essa situação, porque Deus tem um plano, Deus tem um plano. Outra situação que meu pai passou nesse processo todo foi que ele sofreu também um acidente na empresa que ele trabalhava, né? Meu pai era chefe de mecânica, né? Na empresa de ônibus, né? E ele estava trabalhando, a blusa dele, e essa empresa era pertinho da nossa casa, e a blusa dele, que era de tergal, o uniforme de tergal, a calça e a blusa era tergal. E ele foi ajudar um rapaz lá e o extintor, amados, explodiu na mão do meu pai. E pegou fogo. E o fogo pegou na camisa. E imagine o tergal, né, o fogo pegando no tergal, aquilo come rapidamente. E ele começou a correr na garagem desesperado, pegando fogo, o pessoal correndo atrás dele. E conseguiram pegar ele, abafar aquele fogo, né? E ficou a blusa toda colada no couro, né? Na pele. E antes de ir pro hospital, antes de levarem meu pai ao hospital, ele fez questão que fosse até em casa avisar minha mãe o que estava acontecendo. E eu lembro que nós já estávamos dormindo, era início de madrugada, né? Meu pai sempre trabalhou à noite. E era início de madrugada, né? Nós acordamos com um falatório dentro de casa. Gente, e tava aquela coisa queimada, não dava nem pra ver direito, porque a camisa tava toda queimada na barriga dele. E ele tranquilizou a minha mãe, o pessoal levou ele pro hospital, minha mãe ficou com a gente, não tinha quem ficasse com a gente, e ele foi pro hospital. Ele chegou no outro dia, né, na madrugada do mesmo dia, já umas 8 horas da manhã, nós já estávamos acordados, quando ele chegou em casa. Amados, a barriga toda foi queimada. Né, você imagina, ele ainda tinha cirurgia, que é a barriga toda de úlcera. Então o fogo, né, queimou tudo, tá? A barriga dele tava branquinha, aquela pele branquinha, e ficava minando uma aguinha, né, daquela queimadura. Quem é especialista vai entender o que eu tô falando. Eu não entendo muito sobre queimadura, mas foi uma coisa terrível, a barriga toda queimada. Eu imagino a dor que ele devia estar sentindo, porque doía muito. Mas para honra e glória do Senhor, meu pai ficou curado. Ele no mesmo dia, amados, que ele chegou no hospital, ele foi trabalhar, né? Porque o patrão dele perguntou se ele poderia ir, se tinha condições dele trabalhar. Ele falou que sim, que tinha condições, tanto que ele ficou na sala, né, do chefe dele, no ar-condicionado, porque para refrescar, porque ele sentia quente o local. E ele trabalhou, né? E para honra e glória do Senhor, né? Meu pai passou por essa. Hoje em dia ele tem a cicatriz, né? A marca da queimadura, que eu digo parece um mapa na barriga, e ele passou por essa. Mas essa, para honra e glória do Senhor, é um escolhido. Amém? E outra situação também que meu pai passou foi uma coisa assim muito surreal. Ele tinha mandado um pessoal embora da empresa, né? Isso passado muitos anos, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Tinha passado já uns anos, né? Minha mãe tinha um bar, né? Como eu já contei no meu testemunho, eu vou deixar o link aqui. Minha mãe tinha um bar, né? Meu pai trabalhava à noite na empresa, ele foi trabalhar, só que essa empresa era o mesmo dono que ele sempre trabalhou na mesma empresa, só que ela não era mais perto de casa, era em Jacarepaguá. Nós morávamos em Magalhães Bastos. E ele foi trabalhar normalmente, como ele sempre fazia, a gente estava no bar, a gente já estava até perto de fechar o bar, né? Já não tinha movimento, não tinha ninguém, tava eu e minha mãe ali, terminando de limpar. Quando meu pai já tinha trabalhado, daqui a pouco volta meu pai, encostou o carro, eu falei assim, ué mãe, meu pai... Ué, o que aconteceu? Ele entrou, amados. Meu pai saiu do carro branco, igual papel. Igual papel. Branco. E olhando assim pra gente, né? Assim, assustado. E eu, pai, o que foi? O que houve? Você voltou? Tá sentindo alguma coisa? Ele, peraí. Respirou, ele sentou. Ele olhou, ele tá tudo bem aqui? Eu falei, tá, pai, tá tudo bem. A gente já vai fechar o bar. Ele olhou assim, ele falou assim, ligaram pra empresa para me vir correndo para casa, porque tinha acontecido uma tragédia aqui no bar. Aí eu, como assim, pai? Falaram que sua mãe tinha levado 3 tiros. Eu, o quê?
Ligaram para a empresa dizendo, vai para casa agora que aconteceu uma tragédia na sua casa. Sua esposa levou 3 tiros no bar. Amado, você imagina como é que meu pai deve ter vindo de Jacarepaguá, dirigido de Jacarepaguá para Magalhães Bastos. Ele estava transtornado. E eu falei, pai, que loucura, isso foi trote. Jamais, pai, se acontecesse, eu falando pra ele, né? Jamais, pai, se acontecesse alguma coisa aqui, eu ia deixar outra pessoa contar isso pro senhor, sabendo que o senhor ia vir desesperado pra casa, ver na hora acontecer um acidente com o senhor. Jamais. Aí ele respirando, minha mãe fez um café, ele tomou um café. E assim, ele, né, sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, mas pai, foi trote isso. Aí ele acho que ele ficou mais 2 horas ainda ali, assim, né? Nós fechamos o bar e ficamos assim, sabe? Sem entender. E ele voltou para a empresa, voltou pro trabalho. Aí tá, voltou pro trabalho, e minha mãe já tinha fechado o bar, dormimos. No outro dia de manhã ele contou que mais ou menos meia hora depois que ele chegou na empresa, meia hora, 1 hora que ele chegou, que ele voltou para a empresa, ligaram de novo para ele, né? Queriam falar com ele. E quando ele atendeu o telefone, a pessoa falou exatamente assim. O seu santo é muito forte, né? Nós estávamos te esperando para te matar, mas você fez outro caminho, você não fez o caminho que você faz sempre. Meu pai foi e desligou o telefone. Amados, aquilo que tinha acontecido para ele ir para casa era uma emboscada para matar ele. Só que, escolhido de Deus, glória a Deus, propósito de Deus na vida dele, ele passou pelo mesmo caminho, ele não mudou o caminho, até porque se ele fosse pelo outro caminho, que a pessoa no telefone disse que ele teria feito outro caminho, ele ia demorar mais tempo para chegar em casa. Então ele fez o caminho que ele faz sempre, que era o mais rápido para chegar em casa, né? Ele não mudou o caminho, mas Deus fez ele passar a ficar invisível aos inimigos. Glória a Deus. É assim que Deus age, amados, é assim. E nunca mais ligaram, nunca mais falaram nada, né? E aí ele falou, né, pro chefe dele, reforçar a segurança na empresa, né? Porque meu pai até acha que foi justamente alguém desse pessoal que ele tinha mandado embora. A gente não sabe, até hoje a gente não sabe quem foi que ligou, como é que isso aconteceu, até hoje. Mas enfim, Deus o livrou. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Assim como tem na sua vida. De repente você deve estar passando por N situações, mas você não despertou ainda. Não despertou, amados. Você, minha amada, ainda não despertou ainda que Deus está te livrando, porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Mas Ele também te lembra que você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Escolha Jesus. Amém? Aprenda com o testemunho que eu dei sobre a minha vida. Né, que como eu falei, eu deixei nos cards e vou deixar no final desse vídeo para que vocês possam clicar e também saber como foi a minha conversão. E voltando para o meu pai, né, então aconteceu isso, amados. Quanta coisa aconteceu com ele. Quanta coisa, né? Mas Deus tinha um propósito. E o meu pai, o propósito dele conhecer a Cristo, dele se chegar a Cristo, foi justamente nesse último acidente que ele sofreu. Né, que é o acidente que o aposentou. Ele foi aposentado justamente devido a esse acidente. O meu pai, olha como é que o inimigo tinha sede realmente na vida do meu pai. Ele tem não só na vida do meu pai, né, ele tem na vida de todos nós. Mas meu pai, eu estava no bar, né, ajudando minha mãe. E meu pai, como eu falei, meu pai sempre trabalhou à noite e ele chegou à tarde depois do almoço, ele falou assim, já era tardinha já. Ele falou assim, Silvana, eu vou descansar um pouco. Se eu acordar, eu vou trabalhar. Se eu não acordar, não precisa me chamar não. Você liga avisando que eu não vou hoje. Aí eu falei, tá pai, tá tudo bem? Ele tá, estou um pouco indisposto. Eu falei, tá bom. E ele foi dormir. A casa era de 2 andares, né? O bar embaixo e a casa em cima. E ele foi dormir. Subiu pra dormir e eu fiquei ajudando minha mãe. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, o bar já estava cheio, porque era uma sexta-feira, já tinha bastante gente no bar. Eu estava lavando os copos, meu pai já desceu de uniforme. Aí eu olhei assim, ué, pai, você vai trabalhar? Eu ia ligar para a empresa eu estava esperando terminar aqui para ir lá ligar. Aí ele falou assim, não, e ele falou alto, gente, meu pai nunca foi de falar com a gente assim na frente de ninguém, e nem mesmo a gente estando sozinho. Eu nunca apanhei do meu pai, né, graças a Deus. E meu pai nunca foi de fazer essas grosserias na frente de ninguém. E nem longe também. Meu pai sempre foi turrão, mas nunca foi assim de brigar com a gente na frente dos outros, né? Chamar a nossa atenção. E o bar tava cheio.
E ele falou assim, você foi lá em cima me acordar. E falando grosso. Eu falei, que pai? Eu não saí daqui. Eu tô ajudando minha mãe, eu não saí daqui, eu não fui lá em cima. Ele foi sim, você foi lá em cima e me acordou. Aí nisso, tinha duas pessoas, são até falecidas, que estavam no bar, que falou assim, ué, Severina, a menina não saiu daqui, tá ajudando a dona Marisa aqui. Ela não saiu daí, desde a hora que eu cheguei, ela tá aqui embaixo. Ele não, ela foi lá em cima, abriu a porta do quarto e falou assim, pai, levanta que tá na hora. Aí eu falei, pai, eu não fui lá em cima, eu não saí daqui. Ele falou, você foi me acordar. Você me acordou. E com raiva, meu pai falando com muita raiva. Você foi me acordar. Eu falei, pai, eu não saí daqui. Aí eu falei, tá, pai, então faz o seguinte, sobe, troca a roupa, vai descansar, que eu vou avisar que o senhor não vai hoje. Ele, não, agora eu vou, você me acordou. Gente, assim mesmo, assim mesmo. E outro detalhe que ele falou, muito interessante, é que eu e minhas irmãs já sabíamos que para acordar o meu pai, isso desde pequena a gente aprendeu, porque meu pai sempre teve problema de enxaqueca. E quando ele chegava do trabalho e ia dormir, né, descansar, né, porque ele trabalhava à noite, quando nós íamos acordar ele para almoçar ou para qualquer outra coisa que precisasse se acordar ele, a gente nunca abria a porta toda do quarto devido à claridade, né, que incomodava. A gente abria meia porta e falava, pai, levanta, não sei o quê, já acordava ele. E nem chegava perto e cutucava ele, não. A gente abria meia porta e ele falou que eu escancarei a porta toda do quarto e falei bem alto, pai, levanta que tá na hora. Amadas, eu não saí de lá de baixo. Não fui eu que chamei. Vocês já sabem quem fez essa graça, né? Que acordou ele. Primeiro ponto aí. Era pra ele não ter ido trabalhar naquele dia. Olha só. E ele foi, como ele tava com raiva, ele foi trabalhar. Pegou o carro, gente, com muita raiva. Era nítido da raiva que ele tava, né? E foi trabalhar. Baixei ali, fiquei meio assim, falei, nossa, mas eu não fui lá, né? A gente ficou até comentando depois, nossa, Severino, tem mesmo que você subiu lá. Eu falei, pois é, mas eu não fui. Enfim, aí foi trabalhar, a gente ficou lá no bar, depois, né, chegou a hora certa, fechamos o bar. No outro dia de manhã, 5 horas da manhã, acordamos com um grito de um vizinho nosso, gritando, Dona Marisa, Dona Marisa. Minha mãe abriu a janela e ele falou, olha, seu Severino sofreu um acidente na Solacap, com ônibus. Ele tá indo, os bombeiros já tirou ele das ferragens, olha só, já tirou ele das ferragens e estão levando ele pro hospital Salgado Filho. Nossa, a gente ficou desesperada. Eu falei, nossa mãe, como é que pode? Não é verdade isso. E a gente começou a entrar em desespero. Não é verdade? E troca logo de roupa, cuida para poder ir lá pro hospital, né, saber o que estava acontecendo. Minha mãe chegou a ligar para a empresa confirmou o acidente, né? Que os bombeiros realmente estariam levando ele para o Hospital Salgado Filho. Então eu e minha mãe se arrumamos, né? E avisamos a minha irmã que morava longe, mandamos alguém avisar minha irmã e fomos lá pro Hospital Salgado Filho. Chegando lá, ele não estava lá. Ele não deu entrada lá. E a gente falou assim, mas como ele não deu entrada se os bombeiros disseram que iam trazer ele pra cá, ele sofreu um acidente agora de manhã na Solacap. Ela, olha, nós não temos vagas, provavelmente o caso dele, não tinha vaga pra ele aqui. Então, ele não tá aqui. Aí eu falei assim, tá, mas será que a gente pode entrar pra ver se realmente ele não tá aí? Não, você pode entrar e olhar. Olhamos e realmente ele não estava no hospital. E ficamos naquela, pra onde os bombeiros levaram? Né? Então a gente começou a investigar um monte de hospital. Chegamos aí no corpo de bombeiro ali no Meia para saber se tinham, né, alguma coisa, laudo escrito, né, da turma que estava de plantão para onde tinha levado o paciente. Não tinha, amados. Só aí tinha que esperar chegar o plantão deles. Não dá para entender isso. Pelo menos foi isso que aconteceu. E nós ficamos desesperados. Fomos para o Hospital da Penha. Ele também não estava lá. Não tinha dado entrada lá, os bombeiros não tinham levado ele pra lá. Aí dali da Penha nós decidimos fazer o quê? Eu falei assim, não, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pra empresa, até porque a gente precisava pegar o carro do meu pai que tava lá pra poder andarmos, né, pra não ficar de ônibus pra lá e pra cá. Aí fomos pra empresa. Chegamos lá, ficamos sabendo que a empresa também estava procurando. O RH estava todo empenhado em descobrir também, porque já tinham descoberto que ele não estava no Salgado Filho. Eles estavam empenhados em descobrir para que hospital, estavam ligando para os outros hospitais sabendo aonde ele estava. Todo mundo ali desesperado também, meu pai sempre foi muito querido, né? O chefe dele ali, todo mundo. E nós fomos ver, antes de pegar o carro, nós fomos ver como tinha ficado o ônibus. Amados, o ônibus estava destruído. Destruído.
Quem visse o ônibus, como nós vimos, dizia, a pessoa que estava nesse ônibus, o motorista não se salvou. Não se salvou. E detalhe, nas rádios, né, estavam dizendo que o acidente que tinha acontecido, o motorista tinha falecido. Então, você imagina a barra que a gente estava segurando. E naquele desespero, nós pegamos o carro do meu pai, a empresa estava continuando ali buscando, né, informação. Nós fomos para o hospital do centro, que eu não lembro o nome, eu estou dizendo os locais porque eu não lembro o nome dos hospitais. E chegando lá, também não estava lá. E a hora passando. Amados, eu sei que nessa agonia toda nós fomos achar meu pai 10 horas da noite no hospital do Andaraí. 10 horas da noite. E detalhe, o pessoal da empresa também estava procurando e só foi achar também mais ou menos. Eles descobriram um pouco antes, estavam tentando entrar em contato conosco justamente para avisar. Lembrando que naquela época não tinha celular, né? E eles estavam tentando entrar em contato para avisar que ele estava no Andaraí. E nós conseguimos encontrar ele às 10 horas da noite, né? A assistente social veio falar com a gente, a que estava lá no hospital, falando que a cirurgia dele era ortopédica, que era a única informação que ela poderia dar no momento, que era uma cirurgia ortopédica, que ele estava sendo operado naquele exato momento. Quer dizer, no exato momento, às 10 horas da noite que nós achamos, ele estava sendo operado. Estava em cirurgia, e era uma cirurgia ortopédica, mas de que nós não sabíamos. Só íamos saber no outro dia, né? Ela pediu que nós voltássemos no outro dia de manhã, para saber tudo, detalhe, conversar com o médico, enfim, voltamos para casa. Chegamos em casa, os vizinhos, né, querendo notícias, porque pela rádio disse que tinha morrido, né, então muita gente achou realmente que meu pai tinha falecido. E graças a Deus nós acalmamos todo mundo, falamos que não, que ele estava no hospital, estava sendo operado, que nós íamos saber mais detalhes no outro dia de manhã. Chegando no outro dia de manhã, minha mãe foi para o hospital, nós fomos para o hospital, e minha mãe conseguiu falar com ele, né, o médico falou que ele tinha sido operado na perna, né? Porque o pé dele, gente, foi por um tris. Ele foi com o pé pendurado né? Sendo socorrido quando tiraram ele das ferragens. O pé tava pendurado. Então era caso de amputação. Só que Deus tem um plano. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Como eu amo esse Deus. Propósito de Deus, né? Mas o médico que atendeu ele no Andaraí disse que falou pra ele assim, seu Severino, o certo seria eu amputar o seu pé, porque a amputação já tá quase concreta aí. Só que eu vou recuperar o seu pé. Eu não vou amputar o seu pé. Porém, o senhor nunca mais vai poder dirigir. Porque o senhor não vai ter mais esse movimento do pé, né? Que precisa pra tocar nos pedais. O senhor não vai ter esse movimento. O seu pé vai ficar duro, né? Vai ficar sem fazer movimento, vai ficar um pé duro. Mas eu não vou amputar o seu pé. O senhor só não vai poder mais dirigir. O senhor vai conseguir andar, né? Uma muleta. Mas amputar, eu não vou amputar. Meu pai agradeceu e realmente ele fez isso. Ele recuperou o pé do meu pai. Ficou cheio de ferros. E meu pai, alguns dias depois, foi pra casa, né? E todo aquele sofrimento, amados, que eu imagino a dor que ele devia estar sentindo, aqueles ferros pra fora. Ele tinha ferro pra dentro. Uma coisa terrível. E lá a gente teve que adaptar a casa, né, porque ele ia botar a cama dele para baixo, porque ele não poderia subir as escadas do jeito que estava, tivemos que adaptar tudo para ele, e assim foi todo o processo. Mas é justamente nesse processo, nesse maior processo que Deus trabalhou na vida dele, começou o trabalho de Deus na vida dele. Porque passado um tempo, né, meu pai, para vocês terem ideia, por causa desse acidente, né, essa cirurgia que ele fez, a primeira, ele teve mais 10 cirurgias depois dessa. 10 vezes ele teve que operar o pé, né? A perna, o pé, 10 vezes. Ele passou por 10 cirurgias. E num desses processos, né, passado anos, né, dele tal, ainda com dificuldade para andar acamado, duas irmãs, né, 2 anjos enviados por Deus, começou a evangelizá-lo. Um belo domingo chegou 2 irmãs, né, que a gente tem contato até hoje, a Simone e a irmã Rosemary. Elas passaram, né, evangelizando na rua e perguntaram à minha mãe se queria uma oração, queria botar o nome, né, para oração. E minha mãe falou assim, olha, eu tenho meu marido que tá aqui, que sofreu um acidente, né, tá operado, tá acamado ainda, tá no processo de recuperação. Aí elas perguntaram, a gente pode entrar para orá-lo? Aí minha mãe pode, meu pai concordou também, elas entraram, né, conversaram com meu pai. E todo domingo elas iam visitá-lo, né? E nesse processo, amados, eu também eu já tinha aceitado Jesus, né? Eu já frequentava a igreja da Metodista e elas convidaram, né, eu e minha mãe para irmos lá. Minha mãe não era convertida ainda,
convidou eu e minha mãe para irmos na igreja delas, que era a igreja Missão Socorrista, da pastora Fátima, também uma querida minha, querida amiga. E nós fomos, né? Eu acabei ficando lá, eu e minha mãe aceitou Jesus. E meu pai foi se recuperando, e amados, fiquem pasmos. Meu pai voltou a dirigir. Ele não tem todo o movimento realmente, né? Mas ele tem pouco movimento que ele consegue dirigir perfeitamente. Meu pai voltou a dirigir e sempre que tinha alguma coisa na igreja, que precisasse do carro dele, ele ia, buscava pra gente. Mas ele aceitou Jesus uma vez, se eu não me engano, com a pastora Fátima, mas assim, ele não se transformou toda. Ele aceitou talvez pelo, né, como muita gente aceita, mas não fica firme, ele não ficou firme. Né? Assim como eu também fiquei curada e não aceitei Jesus logo de cara. Lembra? Meu testemunho tá aqui, vou deixar no final para vocês assistirem também. Então, aconteceu isso. Ele começou, né, a ajudar ele dirigir, né? Ele dirigia normalmente, sem problema nenhum. E quando ele falou pro médico, o médico ficou de boca aberta. Ele falou assim: doutor, eu tô dirigindo. O médico, sério, seu Severino? Mostrou a ele o pouco que o pé fazia, né? Nosso médico ficou maravilhado, né? E mais ainda porque Deus é maravilhoso, né? E meu pai reconheceu que faz orações das irmãs, né? Que tava ali, né? Ele acreditou nisso. Isso é muito legal. A gente quando vê, né, que as pessoas acreditam, né? Deus trabalhando. Então Deus começou a trabalhar no meu pai aí. E foi indo, né? Meu pai, depois passando anos e anos, passou muitos anos, amados, muitos. Olha só como é que não é o tempo de Deus, realmente, muitos anos. Meus pais se mudaram de lá, né, de Magalhães de Baixo, foram morar em Campos, dos Goitacazes. E lá, minha mãe se congregou numa igreja, começou a congregar numa igreja lá. E num belo domingo, isso depois de muitos anos, amado, muitos anos. Num belo domingo, minha mãe, ele foi deixou minha mãe na igreja e foi pra casa de uns amigos nossos, né, tomar uma cervejinha. Chegou lá, esses amigos não estavam em casa. E ele falou assim, não vou voltar pra casa. E ele tinha tomado já uma cervejinha em casa, né? Meu pai bebia muito pouco, mas tinha tomado uma cervejinha em casa. E os amigos não estavam lá. O que ele fez? Não vou voltar pra casa, vou ficar esperando a Marisa sair da igreja dela, acabar o culto dela. E ficou lá. E o que acontece? A igreja aberta, ele estacionou o carro e ficou lá. Cruzou os braços e ficou esperando o culto acabar pra levar minha mãe pra casa. E nisso, o pastor convidou ele pra entrar, né? Entra, pelo microfone, entra, seu Severino, pode entrar. Aí ele disse que não, porque mostrou que tava de bermuda, né? Que tava de bermuda, ele não queria. Pois o pastor saiu de lá do altar, foi até meu pai e falou assim, não, o senhor pode entrar. Entra aí, não tem problema não, entra aí. E recebe a palavra, recebe a bênção. Aí ele foi e se sentou, né? Ele não sentou perto da minha mãe, porque já tinha pessoas sentadas perto da minha mãe. Ele foi ali e sentou. E tá ouvindo a palavra. Amados, no final do culto, quando o pastor, ele perguntou, né, fez o apelo se alguém queria aceitar Jesus, a palavra tocou e tudo. Amados, minha mãe disse, orando, Senhor, essa é a hora, Senhor. Né, ela conta que ficou orando assim, essa é a hora. Faz meu esposo aceitar a Ti, Senhor. Faz ele levantar a mão, Senhor. Ô, Deus Altíssimo, ele tá aqui. Tipo assim, tá desesperado, Senhor, ele tá aqui. Aproveita que ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, aproveita e agora. E quando minha mãe virou assim pra trás, tá meu pai lá, com a mão levantada. Tinha outras pessoas também que tinham levantado a mão. Né, e o pastor convidou as pessoas que levantaram a mão, vem aqui na frente, né, ele orou, e meu pai falou assim, olha, eu aceito Jesus, mas não fui eu que levantei a mão não, eu senti algo levantando minha mão, oh glória a Deus, os anjos do Senhor levantou, e daí meu pai começou a ir para a igreja e não saiu mais. Amados, hoje em dia meu pai louva, ele ama louvar o hino da harpa, ele e minha mãe, né? E para honra e glória do Senhor, meu pai hoje está com 82 anos, presbítero, né? Ele foi primeiro consagrado, ele passou por diácono, primeiro ele foi obreiro, depois diácono, e agora ele foi consagrado, né? Já tem uns 3 anos, ele foi consagrado a presbítero, glória a Deus, e Deus tem usado ele grandemente, né? Então Deus é maravilhoso, e o que eu quero dizer com esse testemunho do meu pai, né, esse processo todo, tudo que ele passou, o que eu quero dizer para você nesse testemunho é que nada é impossível para Deus. Meu amado, minha amada, se você está orando, se você está clamando por um parente seu, por um filho, por um marido, por uma esposa, seja lá quem for, por quem você está orando, né, porque eu não sei, mas Deus sabe. Confie, acredite, não saia da sua posição. Amém? Não saia da sua posição.
né? Porque o nosso testemunho, através do nosso testemunho também, que eles veem Cristo em nós, né? Porque eles veem a mudança de vida que nós tivemos, e ele quer essa mudança também, ainda que a pessoa não fale, mas ele quer ver essa mudança. Então, o que você é na igreja, você tem que ser em casa, amados. Você não pode ser duas pessoas. A sua vida, depois que você aceita Jesus, passa a ser um testemunho também para aqueles que estão lá fora, né? Porque fulano, olha, nossa, como é que a Silvana mudou? Você tem que ouvir isso de alguém. Nossa, como você mudou. Nossa, você tá tão diferente. É Cristo que resplandece sobre a sua face. Amém? Então vigie também você, né? Porque de repente você vai falar assim, mas eu oro, eu busco, mas meu filho não quer saber de ir para a igreja, meu marido... Mas como é a sua atitude dentro de casa? É uma atitude de quem realmente está transformado pela palavra de Cristo? Se não for, meu amado, se não for, minha amada, então passe a pedir ao Senhor que transforme a sua vida, verdadeiramente. Amém? Que você não seja uma coisa na igreja e em casa você seja outra. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. A sua vida é um testemunho também. Amém? E creia que no tempo de Deus você vai ver a sua vitória. Amém? Você vê quantos anos, eu falei aqui, quantos anos se passou, quantos anos, né? Mas no tempo certo, meu pai aceitou. Está agora um presbítero na obra do Senhor. Tudo isso, amados, é para a honra e glória do Senhor. Amém? Então não desista, creia, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A nossa visão é uma visão limitada, mas Deus não vê assim. Amém? Então descanse no Senhor. Porque se você está orando pelo seu filho, por um parente seu, por um marido, continue orando e buscando, que você vai ter a vitória, você vai ver. Não pergunte como, não queira saber como. Amém? Já começa a profetizar, né, e a glorificar a tua bênção. Amém? E dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Espero que essa mensagem tenha te edificado grandemente. Né? Não deixe também de ver o meu testemunho, também é uma grande bênção. Vocês verem também uma coisa importante que aconteceu em todo esse testemunho do meu pai, é que nesse último acidente dele, a minha mãe ainda acreditava, né, em jogo de búzios, né? Eu já não tava muito para isso, já não queria, já tava indo na igreja, já tava tirando isso totalmente da minha vida. Mas a minha mãe, quando ele estava internado ainda, foi uma moça lá, né, jogar búzios, minha mãe chamou. Eu ainda olhei assim, e eu fiquei perto, né, pra ver o que a mulher ia falar. E ela falando que, olha, seu marido tem um santo muito forte, tem algo nele muito forte, porque a entidade queria beber o sangue dele na estrada. Foi assim mesmo que ela falou. Amados, pra honra e glória, essa palavra que ela falou, bateu na minha mãe não como medo, mas bateu na minha mãe como revolta, como nojo. Que minha mãe na mesma hora falou assim, pode acabar com isso aí, pode ir embora. E minha mãe nunca mais quis saber disso. Glória a Deus. E é assim que você tem que abrir os seus olhos. Amém? Porque essas coisas não vão te levar a nada, a lugar nenhum. Vai te levar, sabe para onde? Para o fundo do abismo. Então saia desse abismo se você estiver. Amém? Não fique com medo. Creia no Senhor. Busca o Senhor. Porque só Ele tem a salvação. Só Ele pode te ajudar, só Ele pode te curar verdadeiramente. Por isso eu te peço, não deixe de ver o meu testemunho. Outra coisa também, amados, não deixe de compartilhar esse vídeo, amém? Se inscrever no canal e curtir, para que outras vidas sejam alcançadas. E saiba aprender através desse vídeo, né? Descansar no Senhor, a entregar nas mãos do Senhor e descansar. Crer que aquela pessoa por quem ela está buscando vai aceitar a Cristo, vai estar na presença do Senhor, vai fazer parte do plano da salvação, assim como você e eu. Amém? Amados, que Deus abençoe e guarde. Vamos orar. Não saia ainda, vamos orar. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a cada dia, Senhor, tu tens nos mostrado a tua palavra através desse canal. Pai, eu oro também, Senhor, te agradecendo, Senhor, esses inscritos novos que entraram, Senhor. Toda honra, toda glória somente a Ti. Que pessoas sejam alcançadas, Pai, sejam transformadas pelo poder da Tua palavra e que aprenda a descansar em Ti, a confiar somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, até o próximo vídeo. Shalom.